Oi, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e animados para mais uma semana de aula. Então, vamos iniciar a nossa aula do dia 1º de junho. Então, vamos começar a nossa aula. Vamos observar o nosso calendário? Bom, hoje é o 1º dia do mês de junho. Vocês estão lembrados que ontem foi o dia 31 de maio, foi o último dia do mês de maio e que nós comemoramos o aniversário da nossa cidade de Jataí? Vocês estão lembrados que nas nossas aulas nós falamos um pouquinho sobre a história da nossa cidade? Não é verdade? Que completou 126 anos, né? E hoje é o 1º dia, né? Dia 1º, terça-feira do mês de junho do ano de 2021. E vamos dar início, então, à nossa aula. Nós vamos falar essa semana sobre cantigas de roda. Olha que legal. E aqui, a professora colocou alguns exemplos de cantigas. Tem aqui, ó, ciranda, cirandinha, atirei o pau no gato, se essa rua fosse minha, e diversas cantigas que nós temos, não é verdade? Bom, então, para a gente poder começar, tem algumas questões aqui para a gente poder pensar um pouquinho. Nessa semana, nós vamos estudar a cantiga Atirei o pau no gato. Vocês conhecem? Eu sei que alguns já conhecem, quem não conhece vai conhecer. Então, aí no número 1, vocês já ouviram esta cantiga? Então, número 2, qual é o animal que aparece na cantiga? Tem um animal que aparece nessa cantiga, qual será? Número 3, você acha certo ou errado acertar o pau no gato? Porque na cantiga fala, né? Atirei o pau no gato. Será que é certo, pessoal, a gente maltratar os animais? Com certeza não é certo, não é verdade? Número 4. Como devemos tratar os animais? Pensa aí um pouquinho. Com certeza muito carinho, né? Muito amor e muito cuidado. Então, aí na primeira atividade, vocês vão receber aí a cantiga, né? Atirei o pau no gato. Vamos cantar aí? Então, vamos lá. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, eu. Dona Chica admirou cedo, berrou que o gato deu miau. Bom, então essa cantiga é muito conhecida, né? Bom, então vamos fazer aqui as atividades. Seguindo aí, depois da leitura da cantiga, vocês vão responder essas questões aqui, ó. Primeiro, qual é o título da cantiga? Essa é fácil, né? Só vocês podem olhar, voltar lá no texto para fazer a leitura. 2. Qual o animal que aparece na cantiga? É o gato, né? Fácil, né? 3. Você acha certo maltratar os animais? Sua opinião? Com certeza, né? Tenho certeza que todos pensam da mesma forma, né? Que nós não devemos maltratar os animais. Próxima questão. Faça uma bela ilustração de como devemos tratar os animais. Então, você vai usar a sua criatividade e vai fazer um belo desenho aqui de como nós devemos tratar os animais. Combinado? Seguindo aí na nossa próxima atividade de matemática, vocês vão receber um gráfico. Nesse gráfico, vocês vão observar o tempo de vida de alguns animais. Veja o gráfico que a professora de Mariane apresentou à turma. Quanto tempo podem viver esses animais? Então, aqui, ó, de um lado, a gente tem aqui o tempo de vida e de cá os animais, ó, arara, carneiro, leão, corvo e gorila. Então, vocês vão observar, certo? Cada barrinha indica a quantidade de tempo de cada animal, ó. Esse é o da arara. Vocês vão observar. Qual animal vive mais tempo? Vocês vão observar a barrinha maior e escrever o nome do animal que vive mais tempo. E aqui, qual o animal que vive menos tempo? Qual será, né? Qual o animal que vive menos tempo? Vocês vão observar lá no nosso gráfico, ver qual a barrinha menor, observa a quantidade e responde aqui na letra C. Na letra D,
Quantos anos o corvo vive mais que o leão? Então, vocês vão ter que achar. Lá no gráfico, o tempo de vida do corvo e do leão. E aqui vocês podem fazer os cálculos, tá bom? Então, vocês vão achar o tempo de vida do corvo, do leão. Para a gente saber a diferença de quantidade, a gente vai usar a continha de menos, ou seja, subtração. Pode fazer os cálculos e registrar a resposta para a professora. Número 2. Escreva por extenso o tempo de vida da arara e do gorila. Vocês vão voltar novamente lá no gráfico, ver o tempo de vida da arara e o tempo de vida do gorila e representar, escrever, aliás, esse número por extenso, ou seja, o nome do número, combinado? Seguindo aí na nossa aula de história, nós vamos falar o tempo como medida. Então, como podemos saber que o tempo passou? Nós podemos observar a lua, né? A lua, né? Que significa que já estamos no período da noite. O sol, que indica que estamos no período do dia. Nós temos também relógio de ponteiro, não é verdade? Então, a gente tem vários instrumentos aí para a gente observar, né? E ver que o tempo passou, não é verdade? Então, vamos seguindo aqui, fazendo a leitura desse pequeno texto aqui, ó. Para medir o tempo. Para medir o tempo, o homem, através de estudos, observando os fenômenos da natureza e os astros, a partir disso, passaram a calcular a duração dos dias e das noites, as estações do ano e a chegada de um novo ano. A partir desses conhecimentos foram criados os primeiros instrumentos para calcular as horas, como o relógio, e a sucessão dos dias, meses e anos, como o calendário. Então, aqui nós temos dois instrumentos, né? O relógio e o calendário. O relógio, né, para a gente ver as horas, e o calendário, né, para acompanhar aí os dias que se passam, os meses, o ano, na verdade. Por isso que a gente sempre olha o calendário no início da aula, né, para a gente saber que dia que é, que nós estamos, o mês, o ano, na verdade. E é muito importante essas informações. Continuando aí, vocês vão receber essa atividade de história com um texto para vocês fazerem a leitura. Então, vamos acompanhar aí a leitura com a professora? Como é que o tempo gosta de passar o tempo? Será que ele tem algum passatempo? Será que ele perde as horas ou usa despertador? Será que ele nunca para, nem para dar um tempo? Será que ele nunca se cansa? Será que ele não tira férias? Será que ele passa frio quando não é bom tempo? Ah, legal esse texto, né? Falando um pouquinho aí sobre o tempo, pra gente pensar e refletir um pouquinho, na verdade. E aí, tem algumas questões aí pra gente responder. Após a leitura, responda as questões. Número 1. Quais são os meios utilizados pelos homens para medir a passagem do tempo? Nós comentamos, né? Acabamos de comentar, né? O relógio, o calendário. Vocês podem estar escrevendo, certo? Número 2. Quanto tempo você estuda em casa? Então, vocês vão pensar e pode até pedir ajuda aí para a pessoa mais próxima de você, papai, mamãe, vovó, vovô, tio, irmão mais velho. Quanto tempo você estuda em casa? Né? Quando você está fazendo as atividades, quando você está assistindo as videoaulas, não é verdade? Quanto tempo você leva para estudar em casa? Então, você vai escrever aí para a professora lá na questão número 2. Número 3. Levando em consideração o tempo, qual a sua rotina antes de estudar ou depois que termina de estudar em casa? Então, você pode estar fazendo uma observação, né? Você vai observar, levando em consideração o tempo. Qual que é a sua rotina, né? O que você faz antes de estudar? Você pode escrever, né? O que você faz antes de estudar
E também depois que você termina todos os seus estudos, responde as atividades, assiste videoaula, né? Responde todas as atividades que a professora envia, o que você faz? Você pode estar escrevendo aí na questão do número 3, combinado? Qualquer dúvida que você tiver, pode enviar mensagem para a professora, certo? E não se esqueçam de enviar as fotos. Assim que terminar, pode enviar as fotos para a professora, combinado? Então, eu espero as fotos das atividades. Um grande beijo e até a próxima aula.